um tema pertinente aí durante o seu dia a dia, personal trainer, que é sobre avaliação física. Você avalia o seu aluno ou você simplesmente mede? Você sabe a diferença? O que é a avaliação física e qual a diferença entre esses dois conceitos? Bom, isso é um tema muito importante porque nós utilizamos corriqueiramente, né, a avaliação física no nosso dia a dia de trabalho, mas nós precisamos entender o conceito para conseguir aplicar de forma mais efetiva. E assim, de forma bem simples, existe uma diferença muito grande entre medir e avaliar. Quando nós fazemos a primeira avaliação física, será que nós estamos medindo ou avaliando? Medindo. Medindo? Medindo. Na nossa primeira avaliação está correta. Na nossa primeira avaliação, nós estamos de fato medindo. Por que nós estamos medindo e falamos então que estamos avaliando? O que tem de diferente na primeira medida das outras, das demais medidas? A primeira medida, ela é chamada assim de medida e não de uma avaliação, porque o conceito de avaliar é comparar. Nós só estamos avaliando algo quando nós comparamos. Mas calma aí, Jota. Tem como a gente avaliar na primeira medida? Sim, tem como nós avaliarmos na primeira medida. E isso se dá porque existem valores de referência. Ou seja, quando eu faço lá uma dobra cutânea no meu sujeito e eu identifico um valor X, sei lá, exemplo, 16% de percentual de gordura, eu medi esse camarada, né? Quando eu pego esse valor e eu vou lá e comparo com valores de referência, onde eu tenho pessoas avaliadas com a mesma idade e são classificadas como normal, abaixo da média, acima da média, eu então estou avaliando porque eu estou comparando o valor avaliado o valor medido, né, desse sujeito com o valor de referência. Então, nesse caso, já posso avaliar na primeira medida. Beleza, agora eu já entendi o que é a diferença entre avaliar e medir. Ou seja, medir é em tese um parâmetro inicial. Uma obtenção de um resultado ali, de fato uma medida. E avaliar quando eu faço em tese uma comparação com a avaliação prévia ou com algum parâmetro já pré-existente. Exatamente. E daí, tá bom, para que serve isso? Para que serve avaliar? Bom, o termo avaliação física, ele surgiu porque agora os termos de avaliação de medidas foram abordados, são utilizados para avaliar o físico ou o desempenho físico do sujeito. Mas o termo avaliar sempre existiu em outras áreas. Sempre existiu o comparativo de determinado produto ou determinada resposta com outro. Porque isso nos dá parâmetro para sabermos se o que está sendo aplicado está promovendo benefícios ou se está causando prejuízos. Então, quando a gente utiliza os dois termos, a avaliação física, nada mais é do que formas de nós encontrarmos parâmetros que nos vão ajudar ou prescrever ou que vão dizer como está o estado atual do sujeito. Avaliação física tem suas subdivisões, na verdade? Correto. Como é subdividida? Bom, como eu vinha dizendo, a avaliação ela é feita para nos dar parâmetro. Então eu diria que a avaliação física ela pode ser subdividida basicamente em duas partes. Nós temos uma avaliação que é para identificação do estado atual do sujeito, é como o sujeito está nesse momento agora. E eu tenho uma avaliação que me dá parâmetro para prescrição. Então existem avaliações que nós utilizamos que não nos dão parâmetro logo de cara. Exemplo,
se você está lá na academia como professor de sala e chega para você uma avaliação física de determinado sujeito que você nunca viu, não conversou com ele, e nessa avaliação física consta valores de perimetria e dobra cutânea. Isso para você vai fazer muita diferença na forma de você prescrever? Absolutamente nada. Nenhuma. Então esse tipo de avaliação é só para identificação do estado atual do sujeito. Ela não vai interferir de fato na sua forma de prescrever o treinamento. Agora, o que seria uma avaliação que me dá parâmetro para prescrição? Nada mais é, falando de forma bem direta e reta, direto ao ponto, são avaliações funcionais, ou seja, são avaliações que nós podemos avaliar as capacidades físicas do sujeito. Exemplo, podemos avaliar a força, podemos avaliar a potência, a pliometria, né? Podemos avaliar a flexibilidade. Isso tudo nos dá parâmetro, porque nós podemos pensar em aumento do desempenho físico através dessas variáveis, dessas valências. Então eu posso identificar um estado atual do sujeito, identificar que ele está com baixa flexibilidade, por exemplo, e se eu estou, por exemplo, usando muito sim, claramente um exemplo, estou trabalhando com um sujeito que vai praticar um exercício aeróbio de corrida de longa duração. Será que a flexibilidade vai contribuir para a melhora do desempenho do sujeito? Muito provavelmente sim. Então, saber se essa pessoa tem uma boa flexibilidade vai me dar parâmetro para prescrever o treinamento dele, se tem ou não uma boa flexibilidade.